Capítulo 2. O sucesso envolve dedicação firme a Deus. A grande e movimentada cidade de Jerusalém, que se aninhava de modo tão bonito no meio da paisagem da Judéia, foi conquistada pelos babilônios no século 6 a.C. Por isso, certos judeus da casa real de Israel foram levados em cativeiro para a Babilônia, que naqueles tempos era um dos maiores impérios da história. O Império Babilônico tinha dominado a totalidade do mundo até então conhecido. Em cada conquista, ele tinha a prática de levar cativa a elite dos povos conquistados, nobres governantes e líderes, a fim de aproveitá-la em posições chaves do governo e da liderança, e de utilizar seus talentos e habilidades especiais. Dessa maneira, a Babilônia tinha à sua disposição uma grande força de trabalho que consistia em um grupo seleto de hebreus treinados e talentosos, na realidade uma força-tarefa de escravos. Dentre aqueles que foram levados ao cativeiro, havia 4 jovens príncipes hebreus: Daniel, que recebeu o novo nome de Beltesazar; Ananias, que virou Sadraque; Misael ficou Mesaque e Azarias ficou Abednego. A Bíblia diz que esses hebreus usufruíram do favor do rei Nabucodonosor, o monarca babilônico que governava naqueles tempos. Daniel 1, do 17 ao 20. Analisemos em primeiro lugar a vida de Daniel e as circunstâncias contrárias e assoberbantes que enfrentou. Descobriremos assim o que ele fez para vencê-las. Quando Daniel foi levado para morar no cativeiro na Babilônia, ele tinha todas as oportunidades de agir como os babilônios, adorar deuses falsos e seguir práticas religiosas corruptas. E talvez ninguém ficasse sabendo disso, já que ele estava cativo em um país estrangeiro. Certamente não havia ninguém para obrigá-lo a viver segundo sua rigorosa criação hebraica, nem para exigir que ele permanecesse leal a Deus. Daniel, no entanto, tomou uma decisão que foi o segredo do seu sucesso na vida. É interessante notar, na realidade, que seu bem-suceder remonta às decisões piedosas que tomou quando estava em uma situação difícil. As provações procuravam afundá-lo como exilado na Babilônia distante. Embora sua fé estivesse sendo sujeitada aos extremos da provação, foi em uma ocasião chamada por alguns de abismo que a devoção inamovível e inabalável que Daniel tinha por Deus se mostrou. As resoluções de Daniel, assim como as nossas, eram cruciais porque ajudavam a determinar o curso que sua vida seguiria. Enquanto estava exilado na Babilônia, Daniel tomou uma atitude que armou o palco para seu sucesso futuro. Ele resolveu firmemente não se contaminar, não comprometer a fé no Altíssimo. Daniel 1:8. Decidiu fazer somente aquilo que fosse agradável e certo aos olhos do Senhor. Prometeu no seu coração que permaneceria fiel a Ele, independente das consequências. Por ter optado por ser agradável ao Altíssimo, embora tivesse de passar por algumas provas de fogo, Daniel foi promovido pelo Senhor, tornando-se um dos homens mais importantes do Império Babilônio. Daniel era um hebreu, provavelmente de descendência real. Daniel 1:3. Segundo a lei judaica, se ele comesse das iguarias do rei, estaria contaminando-se, porque violaria seu treinamento hebraico e sua criação piedosa. Daniel estava sujeito à antiga aliança e, portanto, à lei judaica. Contudo, ele queria somente agradar a Deus e desagradá-lo significava, para aquele jovem, fracassar. O Altíssimo recompensa os que pensam assim. Daniel 1, do 3 ao 8. E disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito nenhum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia,
da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Lendo a continuação do capítulo 1 do livro de Daniel, vemos alguns resultados da sua decisão em não se contaminar, mas, pelo contrário, agradar a Deus. Daniel 1, do 17 ao 20. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. No entanto, conforme veremos, as circunstâncias tornaram-se difíceis quando leis e pressões sancionadas por um rei pagão foram impostas a Daniel. Eram preceitos contrários à sua dedicação ao Todo-Poderoso. A fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testadas, porque foi feita uma proclamação que proibia qualquer ser humano de pedir conselho a homem ou a Deus durante 30 dias. Quem fizesse assim seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse a essa ordem do rei seria lançada viva em uma cova de leões famintos. Quantos dentre nós arriscam-se a serem jogados em uma cova de leões por causa da fé em Deus? Seria uma verdadeira prova, não é verdade? Examinemos uma situação enfrentada por Daniel que provavelmente abalaria a fé até mesmo dos mais corajosos. Daniel 6, do 4 ao 28. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. No versículo 10, lemos que estava firme a fé que Daniel tinha em Deus e que era inamovível a sua dedicação a ele. Em vez de obedecer a um decreto que o levaria a desviar-se do Senhor, Daniel continuou adorando a Deus e louvando o seu nome 3 vezes por dia, como sempre fizera. Ele agiu assim porque seus olhos fixavam-se exclusivamente no Altíssimo. Sabia, portanto, que ele podia livrá-lo. Embora Daniel tivesse permanecido fiel ao Altíssimo, ainda tinha de enfrentar a cova dos leões. É importante percebermos este fato, pois às vezes pensamos que andar perto do Senhor significa não lidar com provas pelo caminho. É possível que não encontremos propriamente uma cova de leões em nossa vida, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. Porém, não desista, a sua fé em Deus lhe dará a vitória. Daniel não vacilou quando foi levado à cova dos leões. Ele continuou crendo e por isso o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos animais famintos. Entretanto, a chave do sucesso e do triunfo de Daniel contra a iniquidade do inimigo acha-se no versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel 6, 22.
Em outras palavras, aquele jovem era inocente e andava em retidão diante de Deus e também dos homens. Por isso, apesar de homens malignos se levantarem contra ele e procurarem destruí-lo, Deus o protegeu. Daniel foi achado inculpável diante do Altíssimo. Assim, nenhuma trama perniciosa contra ele poderia vingar. O que importa percebermos neste trecho bíblico é que, independentemente das circunstâncias, Daniel resolveu no seu coração que agradaria o Pai e assim colocou-se na condição certa de receber bênçãos da parte dele. Se você mantiver seu coração reto diante do Todo-Poderoso e dos homens, sempre sairá vencedor, pois o Senhor cuidará também do seu caso.